Você sabia que uma mentira pode mudar completamente a forma como as pessoas enxergam alguém? É justamente isso que acontece no filme Easy A, ou então em português, A Mentira, de 2010, que é estrelado pela ganhadora do Oscar, Emma Stone. Oi, eu sou o Marcelo, esse é o podcast Sem Nome, o podcast em que a gente tenta entender alguns conceitos históricos em poucos minutos. Mas a gente só tenta, tá? E o conceito de hoje é o de pós-verdade. Mas vamos voltar a falar do filme. O filme A Mentira é uma comédia adolescente que se passa num ambiente escolar mesmo, em que a personagem Olive, que é estrelada pela Emma Stone, inventa uma pequena mentira sobre a sua vida amorosa em uma conversa com uma amiga dela. O que parecia ser alguma coisa sem importância ou uma simples informação, rapidamente vai se transformar em um grande boato que vai espalhar pela escola inteira e por toda a comunidade. E em pouco tempo, ninguém parece interessado em descobrir mais o que realmente aconteceu. As pessoas só passam a acreditar e reproduzir a versão da história que faz mais sentido para elas, independente de ser verdade ou não. Hoje, existe no mundo uma coisa chamada de pós-verdade. Mas assim, o que é isso? Acontece que, muitas vezes, as pessoas deixam de buscar aquilo que é verdadeiro para procurar argumento ou teoria ou alguma informação que vai justificar aquilo que elas já acreditam. Ou seja, a preocupação deixa de ser a seguinte: o que realmente aconteceu? E passa a ser como é que eu posso provar que a minha opinião está certa. Tem uma historiadora chamada Sônia Menezes que ela vai explicar que é justamente esse um dos grandes problemas e desafios do nosso tempo. A pós-verdade, ela não é simplesmente uma mentira ou então uma fake news. Ela é um contexto em que as emoções e as opiniões individuais, elas passam a ter mais peso do que as próprias evidências. E isso acontece muito e o tempo todo na internet. Quando a gente vê na internet uma notícia, um vídeo no TikTok, uma curiosidade histórica no Instagram, é muito comum que a gente só compartilhe primeiro e depois a gente confira aquela informação. Ou então a gente nem confere. Se aquela informação confirma aquilo que eu já acredito, eu vou ter um pouco mais de facilidade para aceitar ela como verdade. E o que é que isso tem a ver com a história? Tem tudo a ver. A história, ela não é feita de opiniões. A gente sabe que o trabalho do historiador, ele é um trabalho de investigação, de comparar documentos, de analisar o contexto, de problematizar, de construir interpretações que sejam baseadas em evidências, baseadas nas fontes. Quando a gente escolhe só uma versão e confirma aquilo logo de cara, baseado no que a gente já acredita, a gente deixa de fazer o processo investigativo e passa só a usar aquilo para defender uma ideia. É o famoso uso do passado. E é isso que a Sônia Menezes, que é a historiadora que eu mencionei aqui anteriormente, ela vai chamar a atenção, que são os usos abusivos do passado. Porque nesse processo, a história ela vai deixar de ser um caminho para a gente compreender o mundo e vai passar a ser uma utilização, uma ferramenta para convencer as pessoas. E eu deixo bem claro nesse rolê todo que questionar também é fazer história. Então, da próxima vez que você vê um vídeo, alguma coisa assim dizendo na internet, essa é a verdadeira história que ninguém nunca te contou, você já fica com o pé atrás e questiona. Faz uma pergunta simples, tipo assim, da onde é que veio essa informação? Quais são as fontes dessa verdadeira história? Existe alguma evidência para sustentar essa afirmação? Enfim, é só uma reflexão mesmo. Então, eu sou o Marcelo, esse foi o podcast Sem Nome, o podcast em que a gente tenta, em poucos minutos, entender alguns conceitos históricos. Mas a gente só tenta, tá bom? Obrigado por escutar.